Queridos ouvintes do podcast Suburbano, temos um convidado no dia de hoje. E, enfim, a gente está fazendo uma série sobre missões e conversando com vários missionários que fazem coisas em volta do mundo. E hoje eu trouxe o Alan, que estava no sertão até há pouco tempo. Então, Alan, eu vou deixar você se apresentar, você pode ficar à vontade. Beleza. Meu nome é Alan, né? Como ela mesma disse. Tenho 21 anos e moro aqui em Ponta Grossa, no Paraná. E uma das coisas que a gente vai conversar aqui é sobre o sertão, né? Onde eu fiz uma missão pra lá. E aí ela me convidou pra a gente estar conversando sobre isso e como que foi essa vivência minha lá e tudo o que aconteceu, questão de testemunho, questão das histórias que aconteceu lá. E tamo aí, né? Tamo aí. Bom, eu sou estudante também da UFG, como ela é também, sou da educação física. Somos professores, né? Somos professores. Quase lá. Quase lá, estamos chegando. Quando acabar essa pandemia, eu acho que tudo vai ficar mais fácil também, né? Pra nós. Nem me Então é fala. isso, basicamente. Então, Alan, como é que você... De onde veio o interesse pelo sertão? Como é que você foi lá? Quanto tempo você ficou lá mesmo? Foi uma semana que a gente ficou pra lá. Uhum. Na verdade, como aconteceu, assim, foi com meus pastores também, né? Porque esse desejo veio, tipo, no coração do meu pastor, né? E aí eu recebi o convite dele pra eu estar indo lá, pra eu estar ajudando na obra lá também, né? E aí, como eu sou jovem, né? aí eu fui. Deu tudo certo pra eu ir e tudo mais. Então, mas o interesse realmente, assim, não só de mim, veio dos meus pastores, assim, que ajudaram a eu estar lá. Mas antes, né, eu já tinha uma sensibilidade, assim, em relação às pessoas que sofriam, né, em relação à escassez de ambas coisas, sabe? Em relação à casa, a tudo que tem falta lá, água e escassez de alimento é muito grande lá. E a gente fica, tipo, querendo ou não, a gente que é cristão, a gente fica triste, né? A gente tem um coração voltado assim, para essas pessoas que muitas vezes sofrem, né? Não só espiritualmente, né? Aqui às vezes a gente vê muito em relação a isso, pessoas que sofrem depressão, sofrem com isso, sofrem com aquilo. Então a gente ter o coração voltado para essas pessoas e em relação a isso, o interesse de lá é em relação a isso, sabe? A gente viu que tem pessoas sofrendo, assim como lá na África também tem bastante pessoas que sofrem com falta de alimento, falta de água. Aqui no Brasil temos a África brasileira, né, que é o sertão, que muitas pessoas sofrem lá com falta de alimento. E basicamente é isso, assim. Eu lembro que você estava falando comigo que vocês fizeram, tipo, passaram por vários lugares, né? Vocês não ficaram só numa comunidade, vocês passaram por vários lugares e você Sim. acabou vendo muita coisa, né? Ah, O... certeza. A gente, em todos os lugares que a gente foi, assim, teve uma história impactante. Teve algo, assim, que chocou a gente, porque como era um lugar novo, assim, era um lugar que a gente nunca tinha ido, a gente vivenciou coisas né, nunca vivi. E em relação aos lugares que a gente foi tanto num lugar assim que tinha alimento, tanto lugar que faltava alimento. Então a gente pôde perceber essa diferença assim, em pequena quantidade de quilômetros assim. A gente tava onde a gente ficou realmente. A gente ficou em Fortaleza mesmo, na capital, lá em Fortaleza. E aí a gente saía para as cidades assim, a gente dormia em Fortaleza, mas chegava de manhã, a gente saía de manhã cedo, a gente ia para essas cidades assim, um pouco distantes assim,
pra estar fazendo a missão, pra estar ajudando da forma que a gente podia. Então a gente pôde ver essa diferença, assim, sabe? Da onde tem bastante, da onde tem pouco. E aí a gente fica pensando, né, que se tivesse aquele equilíbrio, se as pessoas conseguissem, se elas pessoas lá, os governos e tudo mais, conseguissem ajudar esses lugares assim, distantes, tenho certeza que talvez não estaria da forma que está hoje, assim. A gente viveu bastante coisas. É até doido de falar, assim, porque foi bastante coisa que a gente viveu lá. Você tá num lugar onde você pode contar as histórias, entendeu? Você pode contar as histórias em detalhes. Ah, então. Beleza. Ah, então um lugar que a gente foi lá, é, a primeira casa que a gente visitou até, a gente entrou na casa assim, a casa era feita de barro, né? Ela é feita aqui, a pau pique que chama, né? Alguma coisa assim. É, eu acho que é. É, então. Aí elas era tudo construído de barro, assim. E aí eles estavam construindo, tinha uma obra que estava sendo feita pra lá, que né, já tinha missionários, né, atuando naquela área. E né, basicamente a gente foi pra ajudar, assim, a gente não foi pra criar algo de começo, assim. Porque a gente também não tinha conhecimento do lugar, a gente não tinha. A gente não tava por dentro das coisas que estavam acontecendo lá, a gente tava pra conhecer e ajudar o que a gente podia ajudar. E aí na primeira casa eles estavam fazendo um banheiro, né, pra uma família. Porque o sonho da criança que morava naquela casa, né, filha de uma mulher lá, o sonho dela era ter um banheiro pra tomar banho, sabe? É algo assim, tipo, bem simples, impactante, assim, a gente pensa, ela tinha o sonho de ter um banheiro pra tomar banho. E você pode até imaginar como que é o banheiro dela ou onde ela toma banho, porque ela não tem um banheiro. Então, e essa é uma primeira história, assim, que impactou bastante, assim, porque realmente, muitas vezes a gente tem, né, banheiro, às vezes a gente tem, a gente é tão privilegiado em muitas coisas e muitas vezes não percebe, sabe, não, ou talvez não dá valor, ou muitas vezes não, não dá o devido valor para aquilo que a gente tem, né? E isso foi um testemunho para mim bem forte, assim, porque muitas vezes eu sou abençoado com muitas coisas na qual, na qual às vezes não tenho, tipo, o devido valor, assim, eu não, tipo, não enxergo, assim, não é que às vezes você não é grato por aquilo, às vezes você não enxerga, assim, sabe? E com essa viagem me fez enxergar bastante coisa que eu não enxergava. E aí essa foi a primeira casa que a gente foi, e é o pessoal bem simples, assim, e bem receptivo, assim, feliz, sabe? Sorridente, as pessoas eram bem sorridentes lá. E aí a gente, tipo, em relação a isso, a gente podia até, outro testemunho seria a questão de que muitas vezes a gente tem tudo e às vezes a gente sempre tá mal, assim, ou às vezes a gente sempre tá de cara fechada, sabe? E aquele pessoal bem sorridente, assim, com um pouco que tinha. Às vezes não tinha nem água, né? E era um dos outros projetos, era ter água naquele lugar também. E eles tomavam banho num lago, assim, um açude que eles chamam lá. E foi bem impactante pra nós, assim. Essa primeira viagem, essa primeira casa que a gente encontrou. Essa é uma das primeiras histórias. Tem mais alguma pergunta? Não, pode ir contando as histórias, não tem problema. Ah, então beleza. Aí esse foi o primeiro dia, né? E aí faltava, tipo, utensílios pra terminar o banheiro. E aí a gente conseguiu, tipo, arrecadar. A gente já tinha um dinheiro que a gente tinha arrecadado antes, né? E aí a gente chegou lá naquela casa, entregou cesta básica, entregamos, né, uma palavra também, para que elas pudessem conhecer Jesus também, né? A gente evangelizou aquele lugar também, naquela casa.
E aí a gente levou a cesta básica, e aí a gente arrecadou, o dinheiro que a gente arrecadou, a gente deu lá uma parte doou, né, uma parte para que eles pudessem estar terminando o banheiro. E aí, beleza. Daí no outro dia, né, a gente ia assim, a gente ia num lugar um dia, daí a gente fazia um mapeamento, ou a gente visitava as casas, né. Daí num outro dia a gente foi pra um... Essa cidade onde fica essa casa era Okara. Essa cidade, lembrei aqui. Onde ficava essa casa que a gente foi dessa família, onde a criancinha queria um banheiro, era em Okara, lá no Ceará. E aí num outro dia a gente foi até Madalena, que é um distrito, é um vilarejo, assim, é uma cidade bem, tipo, distante, assim, sabe? Acho que é uns 70 km de Fortaleza. E aí nesse lugar, tipo, a gente fez um mapeamento. Era bem pequenininho, assim, o lugar. E aí a gente, tipo, estacionou o carro, assim, no lugar. E aí, como a gente tava com os missionários que eram de lá já, o nome da missionária era Vanessa, o outro era Cláudio, né? Era um casal. E aí eles ajudaram a gente, né? E aí a gente chegou naquele lugar que fez um mapeamento. O que seria esse mapeamento? A gente foi visitando as casas, a gente foi indo em casa, batia lá e a gente orava nas casas. E aí, tanto que em alguma das casas eu também orei, né? Tipo, orava o pastor em uma casa, orava o pastor em outra, e ia assim revezando. E aí foi bem legal, assim, tipo, em relação a isso, assim. E aí a gente pôde, nossa, aí naquele lugar, assim, a gente teve bastante cenas, assim, que a gente, tipo, marca, assim. Questão do que eles viviam, assim, né? É a mesma situação da primeira casa. Era casa feita de barro, muitas, né? Tinha, acho que bem poucas casas que eram feitas de material mesmo, algumas de madeira, mas tinha bastante casa feita de barro. E as situações que a gente via lá eram, tipo, bastante parecidas umas com as outras, assim. Escassez em geralmente, assim, quando a gente entrava nas casas, assim, ou todo mundo tava deitado na rede, assim, ou tinha alguns deitados na rede, outros estavam sentados no chão. E aí, tipo, sempre vinha conversar com nós ou a mãe ou o pai, né? E aí tinha bastante situação, assim, que a gente ficava, tipo, bem impactado, assim, até com relação ao como eles tratavam a gente, assim, sabe? Eles eram um pessoal bem receptivo, eles eram pessoas bem, por mais que falte muitas coisas para eles estavam sorridentes. E aí a gente encontrou pessoas que estavam doentes, tinha uma mulher que estava doente, até meu pastor orou por ela também. A gente orou pela casa, a gente orava pelo lugar. E aí em muitas casas lá tinha também uma cisterna de água, sabe? Aonde o governo já foi lá. Só que aí você entrava assim, você olhava assim como que tava a cisterna, era tipo, era tudo bagunçado, assim, tinha sujeira, às vezes tinha até pedaço de lixo, assim, sabe? Na onde eles tiravam a água para beber. Então, tipo, é bem impactante, bem triste. E basicamente, assim, tipo, naquele lugar foi tipo uma visita que a gente fez, a gente foi andando pelo lugar, assim, porque não era tão grande, assim, tava um calor, assim, tava bastante calor naquele dia. E aí a gente naquele sol, assim, andando, foi bastante Deus, assim, que nos ajudou, assim. Até em relação a gente entrando numa casa, o homem nos deu, tipo, uma garrafa de água, assim, bem gelada, assim, pra nós. E aí a gente se agradeceu a ele e tudo mais. E aí naquele dia a gente almoçou, a gente comeu bolacha e refrigerante. Tomou bolacha e refrigerante.
A gente comprou num lugarzinho que tinha lá. Mas as casas que a gente visitou, assim, as pessoas que a gente visitou, assim, a gente via que eles eram bastante acomodados com aquilo, às vezes também. A gente via que, às vezes, eles achavam que era aquilo, sabe? A vida deles era aquilo, assim. Não tinha, talvez, uma expectativa, sabe? Não tinha uma perspectiva de, sabe, de mudar, sabe? Então, tipo, era bem difícil pra eles, até porque pela falta que eles tinham, talvez, até de conhecimento, né? Então a gente chegava lá, o pessoal tinha bastante isso. Era bem difícil, assim. Temos alguma pergunta? O que você, de tudo que você viu lá e de tudo que tá acontecendo lá, tem muitas igrejas lá também, né? Lá em Fortaleza tinha bastante igreja. Mas nesses lugares que a gente foi, assim, tinha poucas igrejas, assim. Ou era uma igreja, assim, pra todo mundo, assim. Porque era vilarejo mesmo, era lugares pequenos, bem pequenos, assim. Tanto que esse lugar que a gente fez o mapeamento, a gente fez andando. Então, a gente foi andando, assim, pelas casas, a gente visitou, tinha uma igreja lá. Só que aí que a gente pergunta, né, como que, né, não sei, né, não... A gente não sabe como que é o trabalho lá, a gente não sabia. Mas muitas pessoas lá, elas diziam que não iam pra igreja, ou que elas não tinham uma religião, ou que elas não conheciam, sabe? Então, quando a gente fez o mapeamento, a gente, tipo, até olhou, assim, tinha uma igreja lá perto. E aí a gente ficou pensando, assim, como que seria o trabalho deles, assim, como que as pessoas iam até aquela casa, né? E aí a gente fez esse mapeamento e a gente ficou, tipo, pensando assim, nossa, mas como será que eles fazem? Ou será que eles vão? Ou qual que é o trabalho que tem sido feito, sabe? Até a gente perguntou pro missionário e tudo mais, só que eu não me lembro, assim, realmente o que ele disse, assim, sobre qual que era o trabalho feito pelaquela igreja que tinha lá, mas até tinha uma igreja católica lá bem no centro, assim, tipo uma igreja católica e uma pracinha, assim, sabe? Meio que um que uns Meio, banquinhos pra sentar, essas coisas. vilarejo, cidade pequena tem muito disso. Qualquer cidade pequena no Brasil é mais ou menos a mesma organização. Uma igreja, uma pracinha, uma prefeitura e as outras coisas. Exatamente. Isso. Bem isso. O que você acha que Deus está fazendo nessa região, assim? Sim, eu creio que em relação até os missionários, né? Eu creio que Deus ele tá levantando tipo missionários para estar atuando nesses lugares. A gente foi naquele lugar e poucas pessoas vão até aquele lugar. Assim, eu não. Quando a gente conversava com eles, assim, só na primeira casa do banheiro que já tinha ido algum pastor lá. Só que aí, né? Eu vou até contar o que aconteceu. Esse pastor, ele arrecadou dinheiro pra estar ajudando aquele lugar. E em vez dele ajudar, ele não ajudou, sabe? Ele pegou o dinheiro pra ele. Então você vê até a questão de corrupção até nesse meio, sabe? É bem difícil e é uma das coisas que nós devemos orar, assim, para que levante pessoas que realmente estejam voltadas com o coração para aquele lugar, sabe? E eu vejo que Deus está levantando pessoas assim. Eu vejo que Deus ele está querendo tipo, trazer pessoas verdadeiras, né, com o coração voltado para Ele, primeiramente, né? Porque uma pessoa que está conectada com Jesus, eu tenho certeza, não faria isso, sabe? Então, eu vejo que quando a gente foi pra lá, até algo que nos assustou foi coisas relacionadas a isso, sabe? O quanto tem pessoas assim, tipo, que iniciaram algo e aí pararam, sabe? Por causa em questão
política, assim, em questão de corrupção mesmo, assim, de nós. E é isso, eu creio que Deus está movimentando, assim, nesses lugares, assim. O que que você... Precisa, né? Precisa. O que que você acha que a igreja do resto do Brasil, assim, precisa saber a respeito do sertão? Eu creio que a gente precisa saber que não só com falta de água, né? Não só falta de alimento, porque isso é uma das coisas que talvez até em jornal passe, até em qualquer reportagem esteja passando isso aí. Acho que é de conhecimento, acho que de muitas pessoas, né? De geral, né? Mas assim, que as pessoas lá talvez não sejam alcançadas, assim, sabe? Às vezes tem muitos lugares, assim, onde tem pessoas, assim, que são bem leigas, assim, em questão até mesmo da palavra, assim, ou às vezes conhecem, mas não vão por falta de instrução, sabe? Não tem pessoas que talvez disciplinem aquele lugar, ou talvez não tem pessoas que mostrem a verdade para eles, ou talvez não tenha, sabe? Então precisa de trabalhadores, né? Precisa de missionários, precisa de pessoas que estejam dispostas a ensinar, dispostas a desde criança, né, ser feito até um trabalho para que as pessoas não cresçam assim e sejam leigas ou talvez não tenham conhecimento básico e até mesmo, né, em relação a cursos e coisas para que elas possam estar, tipo, querendo ou não, saindo daquela situação, sabe? Elas possam ser sementes e possam estar saindo da escassez também. E elas possam, tipo, sair daquele lugar, sabe? Do lugar de escassez. Eu vejo que basicamente é isso, assim, que a gente precisa, tipo, ter um despertar em relação a isso, sabe? O que que você acha que a gente pode orar a respeito dessas pessoas, dessa comunidade? Você citou um casal de missionários que já tá lá, né? Uhum. Qual que é o projeto deles para aquela região? Então, quando a gente foi pra lá, né, a gente entrou em contato com uma igreja que já fazia um trabalho. Só que essa igreja era em Fortaleza, né? E aí eles também, tipo, tinham um trabalho missionário que eles iam para essas cidades, né? E esses missionários, eles vão, assim, tipo, eles fazem trabalho de campo ou eles vão evangelizar, eles são bastante evangelistas, assim, então eles vão para os lugares, eles visitam as casas, eles visitam as igrejas também, então eles têm um trabalho evangelístico naquele lugar, eles visitam os lugares, eles vão vendo o que tá em falta, às vezes eles vão vendo o que pode ser feito, porque até essa missionária que tá lá, ela teve uma missão onde que ela participou lá em Moçambique, né? Ela tava lá para Moçambique e aí Deus mandou ela voltar pro Brasil e pro sertão. Então, tipo, é algo que ela tem, assim, em relação à missão dela, assim, né? E aí a gente foi acompanhando ela, né, nessas missões que ela tinha pra cá também. E uma das igrejas que a gente tava lá, o nome que era do projeto é Resgatando Almas pra Jesus. Resgatando Almas pra Jesus. E aí tinha esse trabalho, né, de a gente resgatar as pessoas, tinha trabalho de, né, por mais que a gente levasse, né, um alimento, a gente levasse, né, uma cesta básica ali, a gente levasse a palavra, era com esse intuito de resgatar essas pessoas para Jesus. Que a gente crê que, né, conforme a gente traz essas pessoas para Jesus, elas vão mudando em todos os âmbitos da vida delas, né? E é uma oração que a gente tem que ter, né? A gente precisa de oração para aquele lugar, a gente precisa de pessoas que tenham o coração voltado, assim, para essas pessoas que, assim,
tem muita coisa em falta, né? Tem bastante igrejas que são grandes, né? E tem um poderio até financeiro para tá ajudando esses lugares, né? E eu vejo que se a gente se juntar, assim, como a igreja, né, do Senhor, a gente podia fazer bastante diferença. Não só aqui na nossa região, mas como lá também. Então eu vejo que é algo que a gente pode orar, assim, para que Deus levante pessoas, assim, para ajudar naquele lugar. E não só como obra, como trabalhadores, mas com pessoas que pudessem financiar essas viagens e essas missões, assim. Amém. 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 Deu uma roquidão aqui, do nada. Enfim. Alan, muito obrigada por compartilhar essa experiência e tudo que você viveu lá. Eu tenho certeza que vai enriquecer o pensamento de muitas pessoas. Você quer compartilhar suas redes sociais, falar um pouco sobre o teu projeto lá no Instagram, coisa do tipo? Eu devia ter citado antes, né? Fala aí, cara. Acredito. Mas é uma conversa, né? A gente vai lembrando, assim, até, tipo, tem muita história, assim, pra contar daquele lugar, até porque a gente foi em muitos lugares, assim. Teve um dia que eu até tomei banho com água, assim, de balde, assim, foi uma experiência bem incrível, assim, até por sinal, porque, tipo, querendo ou não, é uma simplicidade que eles têm lá, e pela falta, assim, de chuveiro lá, tipo, o chuveiro é todo, não é elétrico, é chuveiro direto do cano, assim, porque lá é bastante calor. É uma São realidade coisas, diferente. totalmente diferente. Eu dormi em rede também, foi uma das coisas que me ensinou bastante, assim, e foi algo, tipo, bem, assim, pra mim, impactante, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas, assim, que tiverem a oportunidade de estar nesse campo de missão, tiverem pelo menos uma oportunidade de estar indo pelo menos uma vez, tenho certeza que vai enriquecer bastante, né? Até sua fé e tudo, assim. E minhas redes sociais, né? Se vocês entrarem lá, @Moçambique, deixa até entrar, Moçambique não, Missão contra a Fome, tá escrito lá. É que eu tava com Moçambique na cabeça. Quer ver? Deixa eu entrar aqui, ó. @Missão contra a Fome, tudo junto. Uhum. Em minúsculo também, sem um acento no A. É um trabalho que a gente até postei bastante foto e testemunho daquele lugar que a gente foi, sabe? Então, é bastante importante, assim, até pós-podcast, né? Vocês entrarem lá, vocês puderem tá dando uma olhada lá, porque a gente teve bastante depoimento que a gente fez, ainda tem bastante coisas daquele lugar que a gente tem ainda para postar. Tanto que a gente foi aí a viagem foi longa. A gente passou até por Piauí, a gente passou por outros lugares lá, Canto do Buriti. A gente passou lá no Canto do Buriti, a gente teve uma igreja que a gente visitou, que era em céu aberto, assim, elas não tinha telhado, assim, eles faziam no estacionamento. Até porque lá às vezes não, é difícil chover, é bastante calor também. Então foi tipo experiências incríveis, assim, que Deus permitiu que a gente vivenciasse lá. E aí meu Instagram também é @silvalan3. Também postei coisas sobre a viagem que eu vivenciei. Até mesmo um dia que a gente estava voltando de uma cidade lá, a gente deparou com trabalhadores assim andando. Eles juntavam cascalho assim e jogavam nos buracos que tinha na estrada, sabe? E aí eles pediam dinheiro. Eles pediam dinheiro para esse trabalho que eles estavam fazendo. E aí a gente, nessa volta, a gente parou e entregou cesta básica, a gente orou com eles. Teve pessoas que aceitaram a Jesus nessa viagem, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E foi algo tipo incrível assim na minha vida. Eu tenho certeza que anos e anos ainda vou lembrar dessa viagem, porque foi algo único assim que eu vivi. Até, tipo, nunca tinha ido para aquele lugar, nunca tinha ido para Fortaleza, e na primeira vez que eu fui foi para uma viagem assim
em missão, assim, com o Senhor. Então foi algo bem impactante para mim. Então, se você quiser conhecer mais um pouco do que o Alan e a igreja do Alan fazem, você pode olhar no Missão contra a Fome. Isso, missão contra a fome. Quase não saiu. A gente ficou mais confundido. Né? Isso, eu vou colocar o link aí na descrição, para caso vocês queiram conhecer mais. E é isso aí então, querido ouvinte. Muito obrigada por estar acompanhando a gente até aqui. Obrigado aí todo mundo que escutou. E é isso. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe, galera. Paz.